Olá, Macuyu, Saravá, Motumbá, Boroboye, saudações sinceras a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Essa é a aula 4 do curso Jogo de Búzios e nós vamos falar sobre Odu positivo e Odu negativo, né? O que significa Odu positivo, o que significa Odu negativo e como saber se um Odu está positivo, se um Odu está negativo e o que fazer depois desse Odu positivo e Odu negativo, né? Lembrando que essa é a quarta aula do Jogo de Búzios. Existe uma playlist aqui no canal escrita Curso do Jogo de Búzios, que tem todas as aulas até o então momento. E lembrando também que nós temos um grupo exclusivo no Telegram, onde eu compartilho informações, compartilho materiais, tem a apostila do curso do Jogo de Búzios, já tem um outro livro de presente da Mãe Linda que eu botei lá para vocês. E ali a gente pode interagir de uma maneira mais tranquila, né? Com perguntas, respostas e informações que não podem ou que nem sempre virão a público. Então, se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, tá aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa entrar, tá? Vamos então direto ao ponto, direto ao grão, sem mais delongas, falar sobre Odu positivo e Odu negativo, tá? Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, se ative as notificações, já curte esse vídeo para poder me ajudar a divulgar essas aulas, esses vídeos, e também comente aqui, né? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, algo a dizer, comente aqui nos comentários. Mas vamos direto ao ponto. Se o vídeo ficar grande, vocês não tiverem muita paciência, coloca para assistir na velocidade 1,5 ou na velocidade 2, porque assim vocês não perdem as informações. Para uma pessoa entendedora, né, para uma pessoa que estuda e busca ativamente pelo conhecimento, uma palavra muda todo o sentido, todo o contexto, tá? Então, tudo que eu falo aqui, ele é profundo e tem significado. Então, é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final para não perder aí nenhum tipo de informação. Mas vamos falar o que é Odu positivo, o que é Odu negativo. A gente já falou que os Odus são códigos de energia, né? Ou seja, aqueles Odus ali, eles falam de energias mentais, energias psicológicas, energias espirituais, energias materiais, energias financeiras, energias mentais, sentimentais, enfim, todas as energias internas e externas que estão se manifestando na vida da pessoa que você está consultando o oráculo, tá? Então o Odu, ele é um código de informação, ele traz uma informação específica, cada código traz uma informação específica. E a gente disse também que os Odus são portais de energia, são códigos de informação e portais de energia. Por quê? Porque justamente através desses portais de energia é que essa energia se materializa na nossa vida, né? Ou seja, toda essa energia ela se materializa de fato. E é através desses portais que a gente invoca uma determinada energia para a nossa vida, para se materializar na nossa vida, quando a gente quer algo positivo, irê deste Odu, ou quando a gente expulsa algo Kodá, algo negativo, algo Ibim, algo Oxobô da nossa vida, né? Então os Odus são códigos que trazem informações específicas e também são portais de energia. Dito isto, os Odus, eles são classificados como Meges, são chamados de Meges ou Megis. Odus, Mege significa dois, Mege, a palavra Mege significa dois, né? Então, o entendimento sobre Mege significa que todo Odu ele tem um lado positivo e um lado negativo. Ele tem aspectos positivos, construtores, e aspectos destrutivos, né? Aspectos de dificuldade. Tá? Então, o Mege dentro dos Odus vai significar que aquele Odu
ele tem sempre dois aspectos de manifestação: mais positivo ou menos negativo, né? Entendendo isso, que os odus meses ele traz tanto positivo quanto negativo no mesmo odu, né? Nós vamos falar aqui então sobre as formas de se entender como um odu está positivo e como um odu está negativo no jogo. Se eu não me engano, a aula 2 ou a aula 3 eu ensino já como é que você vai saber se o odu está positivo ou negativo. Mas é um assunto muito importante que precisa ser falado, então eu vou esclarecer um pouco mais. Para a gente entender como um odu está positivo ou negativo na nossa vida, ou na vida do nosso cliente, a gente tem que entender 4 visões básicas sobre o jogo de búzios. A primeira visão no jogo de búzios são aquelas pessoas que, como eu disse, elas jogam por intuição, elas jogam por intuição, a palavra é essa, né? Por achismo, por intuição. São aquelas pessoas que elas nem conhecem de odu. São pessoas que jogam búzios por número de orixá. Então, para aquela pessoa, 1 é Exu, 2 é Ibeje, Ogum, 3 é Omulu, 4 é Iemanjá, 5 é Oxum, 6 é Oxóssi, 7 é Oxalá, 8 é Oxalá, 9 é Inhansã, 10 é Oxalá também, 11 é Oxumaré, 12 é Xangô, 13 é Nanã, 14 é Ossan, Oeuá, 15 é Obá, né? São aquelas pessoas que acham que o jogo de búzios é do orixá, que é o orixá que governa ali o jogo de búzios, né? Essas pessoas, como eu disse, elas nem seguem o sistema tradicional, então para elas nem importa se o odu está positivo ou se o odu está negativo, porque elas olham ali, é o orixá que está falando, não é o odu, né? Então essa é a primeira visão, é a maneira mais básica, né? São geralmente aquelas pessoas que aprendem a jogar, que não leem muito, que não estudam muito. Eu não estou falando que essas pessoas que jogam assim, elas não sabem jogar. Estou falando que elas jogam de uma maneira muito mais empírica, muito mais intuitiva do que de uma maneira técnica e prática. Então, a pessoa que joga assim, ela nem importa se o odu está positivo ou negativo. A segunda maneira de apurar se um odu está positivo ou negativo, né, na vida de uma pessoa é através do Owomerim, que são 4 búzios, né, o jogo de confirmação. Né? Os 16 búzios chama Meridilogum Ifá, 16 búzios. E aí dentro do jogo de búzios, eu ainda não ensinei isso, mas tem uma prática de você pegar 4 búzios, né, e jogar para confirmar sim ou não. Sim ou não. As perguntas são sempre de sim ou não, e as respostas são sempre sim ou não. Esse jogo de 4, muita gente chama de jogo de confirmação. O nome desse jogo de 4 búzios, onde você pega 4 búzios para confirmar sim ou não, o nome desse jogo é o Owomerim, é o 4 búzios, né? Então tem muitas pessoas que ainda não aprenderam técnicas mais aprofundadas, que elas jogam um odu. Vamos supor, jogou, caiu o odu 5, Oxemeji. Aí ela vai lá e vai perguntar para o jogo, Oxemeji, odu 5, Tairê? Aí ela joga 4 búzios, né? E ali o búzio pode responder sim, não e talvez, né? E aí eu já vi pessoas que apuram odu positivo ou negativo pelo Owomerim, por 4 búzios, né? E ele vai perguntar, tá positivo? Se sair que tá positivo, tá positivo. Se sair que não, é porque tá negativo. Eu não recomendo e não uso esse sistema. Por quê? Porque quando você experimenta com o oráculo e vai jogando com o oráculo, você vai ver que esses 4 búzios, eles até podem servir para comunicação, mas eles dão muito trabalho e são muito inconclusos. Às vezes você joga, vai dar sim, depois você joga, vai dar não, depois você joga, dá talvez. Então a gente nunca tem ali 100% certeza, é sempre uma questão de tentativa e erro, de achismo. Mas tem pessoas que usam os 4 búzios para saber se está positivo ou negativo, simplesmente perguntando. Caiu o odu, ele depois joga ali 4 búzios para saber se esse odu está positivo ou negativo, né? Como eu disse, é o que a gente chama de Owomerim. Essa é a segunda concepção, a segunda maneira, né, de ver os odus. Terceira maneira de ver os odus, que é a maneira mais certa e mais clássica,
é por ibos ou ibós, que são elementos que a gente coloca no jogo de búzios. Então você tem o jogo de búzios, tem 16 búzios, né? E além desses 16 búzios, você adiciona 5 outros elementos que a gente chama de ibos ou ibós. Quais são esses elementos? AG, que são 4 búzios amarrados, ou pessoas, já vi pessoas fazerem com 2 búzios amarrados, na minha tradição são 4 búzios amarrados. Ali se chama AG o nome daquele ibo. O segundo ibo é uma pedra, que a gente chama de otá. O terceiro ibo é um pedaço de osso, que a gente chama de egum, né? O quarto ibo é o ibo apadi, que é um pedaço de caco de louça quebrado, né? O quinto ibo é o adi, que é o caramujo, que é o caracol. Então você coloca esses 5 elementos no seu jogo: adi, ibim, oxeturá, que é os 4 búzios, né? Desculpa, errei. Adi, que são os 4 búzios, otá, que é a pedra, ibim, que é o caramujo, apadi, que é a louça, e egum, que é o osso, tá? Então você coloca ali esses 5 elementos no jogo e você joga os odus nesses ibos, tá? Eu não vou ensinar a técnica de ibo agora, porque ela é uma técnica muito técnica e muito mais profunda. Então você tem que ter já um aprendizado básico, tá? Eu vou ensinar os ibos no final. E aí dentro desses 5 ibos, você tem o ibo AG, que como eu disse, são os 4 búzios amarrados, e você tem ali o ibo egum, que é o osso, né? E aí o que você vai fazer? Você vai jogar para a pessoa, né? Vamos jogar. Caiu o do 5. Oxemeji. Aí você vai pegar todos os seus búzios, vai bater ele no ibo AG, que são os 4 búzios amarrados, e vai jogar de novo para ver qual é o odu que sai, né? Vamos supor que caia o do 8, jogue B. Aí você vai pegar depois o ibim, os búzios, e vai jogar no egum, que é no osso, e vai anotar os búzios, o odu que sai. Suponhamos que dê o do 5, né? Então o que acontece? O ibo AG, que são 4 búzios amarrados, ele significa positivo, sim. E o ibo egum, que é o osso, ele significa que não ou negativo, né? Então você joga, deu o do 5. No ibo positivo, que é o AG, os 4 búzios, tem o do 8, caiu o 8. E no ibo egum caiu o do 5, né? Aí você faz uma comparação da idade desses odus. Se o 8 é mais velho que o 5 ou o 5 é mais velho que o 8. Já coloquei na apostila a cronologia dos odus, tá? E aí, então, essa é a maneira clássica de ver que o odu está positivo ou negativo, jogando nos ibos. Então você tem os odus. Você tem o odu, e aí você sabe se ele está positivo ou negativo pelo ibo AG e pelo ibo egum, né? E depois disso, você continua jogando novamente nesses 5 ibos para saber qual odu está positivo em qual caminho. É um jogo muito difícil de fazer. Eu vou ensinar ele no final, porque depois que você aprende tudo, aí você vai dar conta de fazer ibo. Se eu ensinar ibo agora, vocês não vão aprender. E a quarta visão que eu tenho, que é a técnica que eu desenvolvi e que eu uso e que funciona, é você colocar no seu caderninho o sinal de mais e o sinal de menos, como se tivesse os ibos ali. Só que na verdade não tem os ibos, né? Só tem o sinal. E eu já testei e validei, e funciona igualzinho se tivesse o ibo, tá? Então, para vocês não terem que colocar o ibo no jogo de vocês, vocês podem fazer o procedimento do ibo sem o ibo. Então você coloca lá, né? São 4 jogadas,
Por isso que eu falo, são 4 jogadas e cada jogada são 3 jogadas. O Odu que sai da jogada e outros 2 para saber se ele está positivo ou negativo. Então eu já ensinei isso no vídeo 2 ou 3 e também está na apostila. Essas são as maneiras de ver os Odus. Primeira maneira, a pessoa nem vê se está positivo ou negativo. A segunda maneira é por Owamerim, 4 búzios. Não recomendo. É muito erro. A chance de assertividade é muito baixa. A terceira técnica é o Ibo, né? Mas, é o que eu te falei, eu vou passar o Ibo no final. E a quarta técnica é o meu jeito, que é como se você estivesse jogando com Ibo, mas você não precisa ter o Ibo de fato. Porque esses Ibos, esses elementos, não é só você pegar ali 4 búzios e amarrar, ou você pegar um pedaço de osso qualquer, né? São elementos que tem que ser específicos, que tem boss, tem preparação disso. Por isso que vai ser a última coisa que eu vou ensinar, tá? Então, toda vez que você jogar na vida de uma pessoa, para uma pessoa, esse Odu ele vai estar positivo ou ele vai estar negativo. Uma coisa que pode acontecer é na hora de você confirmar o positivo e o negativo, os Odus saírem igual. Então, por exemplo, eu joguei e caiu 5. Aí caiu 7 no positivo e 7 no negativo. É sempre o Odu que você apresentou primeiro que vale. Então, se caiu 7 positivo e 7 no negativo, é o 7 positivo que vale, porque ele caiu primeiro. Ele chegou primeiro na manifestação do jogo. É uma coisa que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa estar com a vida positiva e os Odus estão negativos. Isso significa que embora a vida da pessoa esteja positiva, ela tem que tomar cuidado, porque vem uma onda de negatividade. E pode acontecer da pessoa estar com a vida toda negativa e os Odus estão positivos. Isso significa que vem um pedaço positivo aí para frente, então que a pessoa pode guardar um momento positivo para frente, mesmo que as coisas estejam negativas, ou também pode significar que a vida da pessoa está toda positiva e a pessoa é o problema. Está tudo positivo ali, mas a cabeça da pessoa é o problema que não deixa as coisas ficar positivas, tá? Então tem que investigar. Outra situação que pode acontecer então nos Odus, né? É você ter Odu positivo ou do negativo, Odu positivo ou do negativo, no mesmo jogo, né? Então aí já entra na parte de técnicas de interpretação, que vai ser uma outra aula. Essa aula é novamente para frisar o que é Odu positivo e frisar o que é Odu negativo, né? E como saber se ele está positivo, como saber que ele está negativo. O Odu, positivo ou negativo, ele significa que a pessoa deve fazer ebó, deve fazer sacrifício, independente se está positivo ou independente se está negativo. Se está positivo, você faz ebó positivo. Se está negativo, você faz ebó negativo, para positivar. Quais são esses ebós? Aí é que entra o conhecimento do jogo. Esses ebós são sacrifícios, né? Mas nem sempre são sacrifícios espirituais. Às vezes o sacrifício, o ebó, que o Odu traz é a mudança do pensamento da pessoa, a mudança de um comportamento, a mudança da maneira de ver o mundo, uma ação que a pessoa tem que fazer. Isso são sacrifícios. A pessoa quer estudar. Qual que é o ebó? Ela tem que se matricular na escola. Depois ela tem que ir na aula. Esse é o ebó, né? Então nem sempre os ebós e os sacrifícios do jogo são ebós e sacrifícios espirituais, tá? Mas ele sempre vai exigir algum tipo de sacrifício. Ou de mudança de comportamento, de pensamento, de emoção, mudança de mindset, ou um ebó físico de fato. Como que você vai saber isso? Você vai jogar e perguntar para o jogo, né? Você vai pegar aí o Owamerim e perguntar se a pessoa precisa de fazer ebó. Aí você, né, se der que sim, você joga. Qual ebó que tem que fazer? Joga outro Odu, né? Mas isso a gente vai falar nas técnicas de interpretação, que é o próximo vídeo, né? Já está aqui anotado, vou gravar depois desse, que é reflexões de como fazer uma consulta, né? Ou seja, de como você interpretar bem ali os Odus, antes de chegar nos Odus propriamente ditos. Mas Odu negativo e Odu positivo é isso, né? Ou ele traz uma mensagem positiva, ou ele traz uma mensagem negativa. As mensagens positivas significa que se você continuar naquele caminho, aquilo vai acontecer. Né? As mensagens negativas significa que você precisa fazer mudanças no caminho, né? Pessoais ou espirituais.
Mas eu acredito que deu para entender o que é Odô positivo, o que é Odô negativo, né? E como saber se ele está positivo e negativo. Desejo aí um ótimo dia, uma ótima tarde, ótimos estudos. E o próximo vídeo vai ser reflexões, como fazer uma consulta, né? Ou seja, o que precisa, o que faz você de fato ter conexão ali na hora de fazer a consulta para que as coisas se mostrem para você, né? Dicas de que você não precisa ser adivinho, né? Tips de ter calmas para interpretar, né? O roteiro que você tem que ter. Então essa é a próxima aula. A outra aula que também vai ser gravada agora é sobre como interpretar os odus, né? Ou seja, o que aquele odu significa de fato na vida da pessoa, né? A relação que tem um odu com o outro, e aí a gente vai seguir nesse sentido. Então essa próxima aula, essa aula foi sobre odu positivo e negativo. E a próxima aula vai ser sobre reflexões, como fazer uma boa consulta. E a aula posterior é de como fazer a interpretação do Odô. Essas outras duas aulas também serão curtinhas, de 15 e 20 minutos. Né? E aí eu já vou gravar todas hoje, para quê? Para que todas as aulas depois sejam focadas e baseadas estritamente na interpretação do Odô. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.